hoje. Vai ser uma palestra bilíngue. Mentira, porque o meu espanhol é meio enrolation e a gente não vai fazer isso com vocês, né? Vamos preservar. Pessoal, que prazer ter vocês aqui. Vamos fazer praticamente uma aula VIP. Vamos conversar sobre como potencializar os resultados na ROF com o LED e laser. E realmente, assim, o quanto a gente pode entregar de resultado. Já que a gente está bem íntimo, vamos bater um papo mais próximo. Quem já faz harmonização aqui, vocês trabalham com harmonização, todos? Legal. E já utilizam o laser e o LED no dia a dia clínico? Sim? Mas vamos colocar mais um pouquinho então. Já tem equipamento? Ótimo, ótimo. Porque na verdade o que a gente tem, deixa eu me apresentar, né, que eu fui falando já. Meu nome é Alessandra Cordasso. Bem-vinda, amor. Como a gente está uma VIP, se você quiser vir aqui pertinho, eu já direciono toda a aula mais para vocês. E meu nome é Alessandra Cordasso. Trabalho com harmonização já há 10 anos, então já tenho uma carreira, né, uma caminhada, uma jornada, a gente foi acompanhando e acompanha muito esse movimento que tem acontecido do mais regenerativo, o menos substâncias sintéticas no organismo, mais estimular células ou organelas. Então, como que a gente vai trazer um resultado muito mais regenerativo, mais fotodinâmico, mais de biomodulação, sem usar os LEDs e os lasers. Então, a gente precisa disso e vamos trazer isso de uma forma muito mais clara hoje, para que realmente haja uma aplicabilidade. Porque o que acontece muito, muita gente que fala assim, o laser não funciona. O laser é empírico. Não, o laser é ciência. O laser sim funciona e potencializa muito. Eu trabalho com harmonização e todos os meus procedimentos eu tenho o laser do lado. Então ele entra tanto como um protocolo de tratamento especificamente, quanto potencializando os sintéticos injetáveis que a gente realiza. Então ele realmente traz resultado desde que a gente saia da nossa zona de conforto, muitas vezes realmente vá buscar mais conhecimento e entender sobre como a gente vai realmente aplicar este laser. Então a ideia é inserir mais no dia a dia clínico, a ideia é a gente potencializar resultados, a ideia é fidelizar pacientes e a ideia também, não vamos ser hipócritas, melhorar o nosso budget, né? Porque os boletinhos vêm. Então o que a gente quer melhor do que, além de tudo, ter uma luz que, na verdade, o nosso custo funcional e operacional é muito baixo e os resultados são excelentes. Então vale muito a pena. Quando começou a ser descoberta essa questão da luz, as primeiras pesquisas, em 1967, foram feitas com ratos. E isso traz um conceito bem interessante para a gente se enxergar melhor. Um conceito bem interessante que onde foi emitida a radiação neste rato, nessa pesquisa, os pelos cresceram mais rápido. Mas será que foi tão simples assim? Não, porque quando a energia foi entregue de uma forma mais intensa, eles nem cresceram. Não acelerou o processo, na verdade inibiu o crescimento dos pelos. Então a importância da gente realmente compreender qual é a energia que a gente vai entregar para cada intenção que nós temos com o laser. Dependendo do estímulo, a gente vai ter uma resposta. E eu tenho que compreender por que umas coisas vão ser diferentes de outras, ou vão entregar mais resultado e outras não vão entregar resultado. E aí entram os equipamentos DMC que realmente entregam muito resultado e fazem parte do dia a dia clínico nosso. Então, protocolos que entraram na harmonização para potencializar realmente esse resultado e fazer essa fotobiomodulação. E quando a gente estimula uma organela adequada, da forma adequada, com energia adequada, nós vamos sim potencializar o quê? A formação de proteínas, de aminoácidos, que vão ser base até mesmo para o colágeno. Então, como que eu quero mais resultado com um bioestimulador, por exemplo, se o meu paciente está cheio de radicais livres? Como eu vou potencializar e criar realmente um bioestímulo se o meu paciente está todo oxidado, se ele está todo inflamado, se ele não tem resposta de ribossomo, se a célula dele não está produzindo energia? Então, eu consigo com o laser modular todo esse sistema fisiológico para que mesmo que eu trabalhe com os injetáveis, eu potencializar os resultados. E essa vai ser a nossa ideia. Eu sempre falo que fibroblasto fala, né? Diga-me que injúria você vai criar e eu te direi que colágeno te entregarei. E é mais ou menos isso mesmo. É qual estímulo, qual energia eu estou entregando para saber que tipo de tecido de reparo eu vou realmente receber.
Fototerapias LED e laser, a gente tem que entender as diferenças. Então, falando em laser, light amplification, but emission of radiation. Então, essa luz, essa energia que é emitida é o laser, que vai ter algumas características diferentes do LED. Então, aquela história de é a mesma coisa, não. A gente tem diferenças bem significantes e a gente tem que compreender como essa luz funciona. Como eu vou entregar mais resultado. Então, vamos compreender um pouquinho como essa luz vai funcionar. Características que são específicas do laser e por isso ele nos traz essa segurança e essa performance está entre monocromaticidade, colimação e coerência. São 3 características que são exclusivas do laser. E isso traz segurança, porque se eu tenho uma luz que é monocromática, ou seja, é uma única cor, ela caminha da mesma forma. Se ela é coerente, significa que o comprimento de onda dessa luz, ele é todo sincronizado. É que nem os soldadinhos da Inglaterra, lá na rainha. Sincronizado. Então, existe essa coerência de comprimentos de onda. E ele é colimado. Então, ele sai do seu feixe de luz e ele é direcional. Tanto que se eu coloco dentro de uma caixa, você vai ter um ponto vermelho do laser na base da caixa. E quando eu coloco uma luz halógena, uma luz branca, você tem esse espalhamento. Por quê? Porque os comprimentos de onda dessa luz são diferentes. Então, ele vai se comportar em tempo e espaço de formas diferentes também. Então, é muito importante isso. Traz o quê? Segurança. Porque se eu vou aplicar o laser em uma região específica, eu tenho a certeza de que realmente onde eu estou aplicando, onde eu estou apoiando a minha manopla ou a minha ponta, é onde eu estou emitindo realmente a radiação. E essa é uma grande segurança que nós temos. Então, laser monocromático, coerente, colimado, diferente do nosso LED, que ele não é monocromático. Sabemos que ele não tem o mesmo comprimento de onda porque ele ilumina ambientes. Assim como a gente usa no semáforo, a gente usa numa fita de LED, a gente usa em lâmpadas de LED. Então, ele amplia. Isso prova comprimento de onda, que é diferente também. E a luz halógena aqui já não é o caso. Então, ali alguns exemplos, né, das fitinhas de LED que a gente compra, inclusive, baratinho, que dá um efeito lindo na nossa decoração. Então, vamos aproveitar, mas entendendo essas propriedades da luz que realmente é diferente, muito diferente do laser. E aqui a gente tem exatamente essa radiação eletromagnética. Então, entre cada pico e cada vale, essa distância entre os 2 picos ou a distância entre 2 vales é o que a gente vai chamar de comprimento de onda. E isso que pode ser maior ou pode ser menor, ou no caso de um LED, diferentes. Então, vão se comportar de forma diferente também. No espectro visível do homem, nós temos 2 direções. A gente vai para o ultravioleta, onde os comprimentos de onda são menores. E a gente vai para o infravermelho, onde os comprimentos de onda são maiores. O que gera mais dano celular? Os comprimentos de onda menores. Esses são os comprimentos de onda ionizantes. É o que realmente pode atingir o DNA celular e gerar alterações em DNA. Então, as ondas neutronizantes ou ionizantes, que são as que causam mais dano celular, são as que estão direcionadas ao ultravioleta. Agora, para cima, onde a gente tem ali os comprimentos de onda maiores, nós vamos ter ondas de rádio, nós vamos ter micro-ondas, nós vamos ter celular, nós vamos ter, as que a gente tem ali, ondas médias, frequências de rádio, antenas. Todas essas ondas, elas não são ionizantes. Então, o que causa mais dano celular? Uma radiação UVB, ou radiação gama, raios cósmicos. Essa radiação com comprimento de onda menor, que ela vai ser ionizante e causar danos celulares, ou gerar até uma alteração de DNA que pode levar ao câncer. E o nosso espectro visível, unicamente ali de 400 a em torno de 740. Então, essa é a nossa luz visível. O que vocês vão perceber logo mais é o que a gente acha, muitas vezes, que enxerga a luz e que, na verdade, não é visível, que é a nossa infravermelho. Vamos pensar um pouquinho sobre ela. Ali está invertido, mas só para ver essa diferença mesmo entre comprimento de onda. Então, as não ionizantes, TV, rádio, internet, celular, micro-ondas, não tinha essa questão de que a gente não pode olhar o micro-ondas, se olhar na frente do micro-ondas, vai derreter o cérebro, mais ou menos isso, né?
imaginando que seria super ionizante. E a gente sabe que não, esses comprimentos de onda maiores não são ionizantes. Vai causar um dano se a gente entrar nele sim, porque ele vai fazer agitação de moléculas de água. Aí realmente a gente vai ter um dano bem visível. Então esse é o meu aparelho de cabeceira. É praticamente de cabeceira que eu tenho vontade de levar para casa. Então é o que a gente usa sempre associado a todos os procedimentos de Hoff, que é o Elite Duo. No Elite Duo a gente vai ter o LED âmbar, o LED violeta, o LED azul, laser infravermelho e laser vermelho. Então todas vão ter uma utilidade, uma aplicabilidade diferente de acordo com o comprimento de onda. São duas manoplas e as manoplas têm os espelhos onde potencializa essa ação de LED e os dois pontos laterais que tem uma distância adequada para uma aplicação de uma área maior, o que facilita bastante, porque nós colocamos a manopla e eu já aplico 2 pontos de laser e isso facilita, ao invés de fazer o portátil, apesar de ser mais prático, que a gente vai ter que fazer cada ponto separado. Então, com manopla eu consigo fazer uma aplicação, 2, 3 e resolver praticamente toda essa lateral de face. Então, isso nos economiza bastante tempo e acaba tornando isso tudo mais dinâmico. Não é a aula de clareamento, mas pensando nisso, faria da mesma forma com o laser já agindo na analgesia, no controle de processo inflamatório, enquanto os LEDs já vão agindo, ativando o peróxido de hidrogênio ou a substância que for utilizada para o clareamento em si. E vamos pensar então, se eu estou falando que cada um se comporta de uma forma, bem-vinda, o que eu tenho que entender? Como que esse laser interage no tecido? Como que esse comprimento de onda, como que esses pacotinhos de energia, que são chamados fótons, vão interagir com tecidos específicos? Porque a gente tem cromóforos. Então, os cromóforos são o quê? É como que cada luz específica tem uma afinidade. O que o laser vermelho é mais amigo? O que o laser infravermelho tem mais afinidade? O que o LED âmbar tem mais afinidade também? E normalmente são o quê? Substâncias, são átomos, são partículas, são moléculas, são organelas celulares, são células específicas. Então, cada tipo de luz e comprimento de onda, ele vai ter afinidade com alguma substância ou algum átomo, alguma molécula, ou alguma organela. Então, como que cada um vai agir e que resposta eles vão nos entregar. Então, eu tenho o cromóforo, que seria hemoglobina, lasers e LEDs que interagem com ele. A gente tem a parte de ribossomos, nós temos mitocôndrias e cada laser e LED interage com um. Então, essa afinidade que ele tem é a resposta celular que a gente vai ter, dependendo da luz. Então, não adianta se eu quiser pegar um laser que tem interação com água e colocar em uma substância zero de água, a gente não vai ter nenhuma ação. É como a gente colocar, porque a gente coloca às vezes uma caneca no micro-ondas e ela não aquece. Porque o que aquece dentro do micro-ondas é o cromóforo principal dessa radiação, dessa onda, é o que? Ação sobre a água. Então ele age, esse cromóforo é água. Ele age na água, as moléculas de água se agitam, conforme elas se agitam, elas produzem calor. E isso que aquece os alimentos e os líquidos que nós colocamos dentro do micro-ondas. Então esse é o cromóforo. No caso do micro-ondas é o que? A água, especificamente. Então vamos pensar em alguns casos. Por exemplo, nós temos o hérbio, que é um laser muito usado na odontologia, para quê? Para remoção de cáries. Se a gente olhar no gráfico, vocês vão perceber, deixa eu ver se eu consigo apontar aí para vocês. Ó, a gente vai ter o hérbio, que está aqui, ó, 2.940. Subindo, a gente vai ter o que aqui? A hidroxiapatita de cálcio e lá em cima, água. Então, veja que o hérbio, qual é a maior afinidade do hérbio? Água. Se esse substrato não tem água, com o que ele vai interagir em seguida? Hidroxiapatita. Então, ali que a gente consegue fazer a remoção da cárie. Depende do cromóforo, depende com o que ele tem afinidade. Já pensando em outras substâncias, ó, vamos comparar com alguns equipamentos que a gente usa na harmonização. Aqui eu tenho um comparativo nesse gráfico, onde a gente compara um laser de diodo de 1470 nanômetros com um laser de diodo de 1210. Vejam a diferença, 1470, olha onde é o pico dele, água. Então, o principal cromóforo dele é água. Esse é o que? O endolaser.
Então, o endolaser, o principal cromóforo dele é a água. O que ele vai fazer, então, quando a gente aplicar ele? Fototérmico. Ele vai ter ação fototérmica, porque ele vai agitar moléculas de água e, indiretamente, acaba rompendo as células de gordura. Então, é uma ação secundária, porque o principal cromóforo é água. E já quando a gente pega o 1210, que está aqui mais pertinho, que é o regenera da DMC, vejam onde é o pico de ação dele. Gordura. Por isso que ele é regenerativo, porque ele vai agir mais nos adipócitos, reorganizando essa camada de gordura superficial, que essa é a grande vantagem que a gente tem, e evita as intercorrências. Faz um efeito fotoacústico e não fototérmico. Então não tem aquele superaquecimento que a gente visualizava. E essa resposta dá bastante diferença de resultado, até de 1,8% superior ao da água neste comprimento de 1200. Então tem um coeficiente de absorção de lipídio de 1200 é 4,5, maior que o 1470. Ou seja, a absorção de água 60 vezes maior que dos lipídios no caso do 1470. Então tem um fototérmico, por isso o endolaser aquece e o regenera não tem esse efeito de aquecimento, que traz essa segurança. Então o fototipo também é um fator super importante que vai determinar quanto de energia eu vou entregar para essa pele. Fototipos mais baixos entregamos uma quantidade de energia um pouco maior, né, em torno de, comparando com o equipamento da DMC especificamente, com os padrões específicos da DMC, a gente pode trazer essa equiparação, né? Uma referência para vocês, sabendo que cada paciente vai ser individual e a gente vai avaliar de forma individual também. 3 joules quando for laser vermelho e infravermelho, em fototipos 1 e 2, 2 joules em fototipo 3 e 4 e 1 joule em fototipo 4 e 5. Por quê? Fototipos mais altos são mais reativos. Então a gente tem que dar uma energia menor para evitar o quê? Manchamento, hiperpigmentação ou processo inflamatório exacerbado. Peles mais escuras, menos energia. Peles mais claras, mais energia. É assim que a gente vai trabalhar. E com os LEDs, como eu falei, que se comportam um pouco diferente, a gente sempre vai precisar de um pouco mais de tempo. Então, nos LEDs, o que a gente faria 2 joules em laser, a gente vai trabalhar 2 minutos em LED. Então, só para ficar bem claro, no equipamento padrão DMC, passando um protocolo básico, lembrando que isso vai ser individualizado, né? Só para a gente ter mais ou menos uma referência de trabalho. O que a gente vai abordar mais é o laser de baixa potência. Os de alta potência são o quê? Ablativos, fazem vaporização, fazem efeito acústico, fazem efeito térmico. Aí a gente está falando de túlium, que é o Lavian, a gente está falando de Regenera, que é 1210, a gente está falando de Erbio, a gente está falando de diodo 980, todos esses são alta potência. Baixa potência vai ser o quê? Laser vermelho e laser infravermelho. Quais são as funções, então, desse laser na ROF? O que ele vai fazer? Principalmente, modular a inflamação, estimular a cicatrização, melhorar a microcirculação local. E quando eu melhoro microcirculação local, só o fato de eu melhorar a microcirculação local, que resposta que a gente já vai ter? Melhora de tecido, de qualidade de tecido. Porque se eu melhoro a microcirculação local, eu trago mais o quê? Mais células, mais energia e mais oxigênio. Então, se eu estou com uma pele oxigenada, com mais energia, vai ter mais mitose, mais proliferação celular, mais renovação celular e melhor cicatrização. Então, olha quantos benefícios eu ganho simplesmente modulando a inflamação dentro de um processo de harmonização que a gente vai fazer, que é importantíssimo, e trazendo esse aumento de microcirculação. Onde, então, que ele vai ter uma interação bem interessante? Mitocôndria. Então, o laser vermelho, por exemplo, ele tem uma ação bem direta em mitocôndria, em ação em substratos da mitocôndria, fazendo com que ela trabalhe melhor e produza mais ATP. Se ela produz mais ATP, mais energia, todo o restante fisiológico vai funcionar melhor. Então, assim que a gente tem que pensar. Uma forma da gente associar também, que é importante, o laser vermelho vai trabalhar de forma mais superficial, laser infravermelho de forma mais profunda, pensando basicamente nas lesões que a gente tem. Então, frente a uma lesão mais superficial, o laser vermelho, em torno de 660 nanômetros ou nanômetros, que é o comprimento de onda específico dele, ele vai fazer essa fotobiomodulação de tecidos e reparo de tecidos moles. Então, quando que eu utilizo até no dia a dia clínico? Fiz um pertuito no meu paciente,
Acabei o procedimento, laser vermelho no pertuito. Eu já estimulo essa cicatrização e ela vai acontecer de uma forma muito mais rápida, mais saudável, já trazendo um substrato mais harmônico, sem ficar lesões, sem ficar manchas, porque mesmo que eu tenha feito um pertuito ou algo muito agressivo nessa pele, ele modula a inflamação. O que é importante a gente sempre levar em consideração é modulação de inflamação e não remove a inflamação, como eu escuto muito, né? Não, o laser tira a inflamação. Não, a gente precisa dela. Ela é o primeiro passo para qualquer reparo cicatricial. Só que eu preciso que ela seja uma inflamação controlada, né? Preferencialmente subclínica, porque dependendo da agressão, a gente tem o reparo e o colágeno que vai vir. Então é importante a gente cuidar disso. Absorvido substâncias presentes então em mitocôndrias de células mais superficiais epiteliais, aumenta a produção da ATP e também, então ela vai agir onde? No ciclo de Krebs e vai agir na ciclooxigenase. Ou seja, ela vai também trazer analgesia para o nosso paciente. Então o limiar de dor fica com uma sensibilidade bastante diferente, ajuda muito com a sensibilidade. E eu vou trazer um caso ali onde a gente associa muito com a indução percutânea de colágeno, por exemplo, que é um procedimento que bem no fim é aquela sensação de queimação, de ardência, e que o laser vermelho vem modulando a inflamação, trazendo melhora de ATP, respiração celular, recuperação e reparação tecidual, recrutamento de fibroblastos e também analgesia. Então é extremamente importante. Sendo uma aplicação um pouco mais superficial, outra aplicabilidade que a gente tem sempre é herpes. Herpes não é lesões, mucosites, pequenas lesões intraorais ou extraorais como os pertuitos que a gente comentou, alguma incisão que a gente faz a recuperação tecidual vai ser muito melhor também. Então olha quantos benefícios a gente tem só no dia a dia clínico. Isso que a gente não está falando de protocolos específicos só de fototerapia, mas só associando com o que a gente já faz todo dia e melhora esse limiar de dor. Lembrando que quando a gente associa, especialmente em relações de herpes, a gente vai agir sempre que a nossa cicatrização, nosso reparo é de fora para dentro, certo? Ele vai fechando essa ferida. Então, a aplicação desse laser vermelho em bordas de ferida acelera muito o processo de reparação. É assim que a gente vai aplicar ele. Como utilizam para cordas vocais, cantores para cordas vocais, porque aumenta a ATP, melhora a resposta celular, analgesia e performance. Então, ali o próprio Galvão Bueno, né, época de Copa, ele usou bastante. Pacientes de Covid utilizaram muito o ILIB, que a gente vai abordar um pouquinho, para essa fisiologia sistêmica, que também melhora bastante. Cicatrização, reparo tecidual. Quem tem filho pequeno, especialmente menino, praticamente tem que ter um laser em casa, né? Porque todo dia é um hematoma, todo dia é um arranhão, todo dia é um corte. Então é importante trabalhar. O ILIB vem também, o Intravascular Laser Irradiation of Blood, que é esse laser que originalmente era feito exatamente intravascular. Ele era feito com uma fibra óptica intravascular e que, graças a Deus, agora já foi, né, modificado. Então, a gente utiliza o ILIB modificado, utilizando por questões circulatórias mais propensas e favoráveis a artéria radial no pulso esquerdo, onde ela está mais superficial, a gente consegue sentir realmente ela pulsando e posicionamos então essa pulseira aqui e ele vai irradiando o laser vermelho, trazendo todos esses benefícios fisiológicos que nós falamos até agora para essa questão vascular. Por isso que pacientes sistêmicos com diabetes, com dores crônicas, fazem uso sempre do ILIB e tem uma melhora efetiva. Melhora muito a imunidade também e trabalha no sistema imunológico e recuperação de tecidos. Então, é extremamente satisfatório, além de trazendo para a questão de estética, que ele tem uma produção antioxidante orgânico. Então, quando a gente utiliza o ILIB, a gente aumenta o nosso superoxidase, o superóxido oxidase, a gente vai ter um aumento bem grande de 5 vezes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a eliminação de radicais livres. Quando a gente elimina radicais livres, aumentando o superóxido dismutase, a gente tem uma resposta muito melhor de eliminação de radicais livres, rejuvenescimento e recuperação de tecidos. Então, associando, a gente tem uma resposta bem positiva também com o ILIB. Além de todos os outros benefícios que ele tem de antioxidante, nós já conversamos, aumentando o superóxido dismutase, que está ali, circulação e vascularização superficial, nós já comentamos também, melhorando respiração celular, anti-inflamatório, não considero tão anti-inflamatório, mas modulador, isso é importante, controle de limiar de dor e a terapia anti-age que todo mundo gosta. Nada além do fator que aumenta a libido.
Aí sempre que eu falo isso na aula, todo mundo me olha e fala assim, se tá com sono, eu já trago essa informação, assim, todo mundo já fala assim, acordei, gostei, prof, vamos comprar um ILIB, que é ótimo. Laser infravermelho, a gente vai falar do laser infravermelho, que muita gente se engana utilizando ele, vendo o vermelhinho da luz, achando que é o laser infravermelho que está fazendo aquele ponto vermelhinho de luz, e na verdade o infravermelho ele não está no espectro visível, né? A gente não enxerga o infravermelho, mas os equipamentos normalmente vêm com um pontinho de LED para te direcionar a ele, né? Para você saber exatamente onde você está aplicando. Então o infravermelho não está no espectro visível. Reparo nervoso, então quando a gente passou uma cânula, raspou em alguma inervação, marginal mandibular, importante, né? Que é um nervo que a gente acontece bastante na odontologia, às vezes até remoção dentária. Então, dá esse estímulo nervoso é o laser infravermelho. Quando eu tenho uma dor muscular pós-academia, excesso de processo inflamatório, é o laser infravermelho. Então, tudo que a gente vai trabalhar de articulação, de cartilagem, de ATM, a gente tem que pensar em profundidade, a gente já está pensando mais em infravermelho. E estímulo à drenagem linfática. Então, esse é um dado importante que eu gosto de trazer, porque a gente utiliza muito também fazendo o quê? Estímulo em linfonodos. Então, se eu vou fazer um procedimento, eu sei que esse paciente tem uma drenagem deficiente, ele costuma fazer bastante edema. O que eu faço prévio ao procedimento? Liberação de linfonodos. Então, eu vou aplicar em linfonodo auricular, na região de parótida, no submandibular, na região cervical, aqui acompanhando o esternocleido. Nós temos uma cadeia cervical importante e eu vou aplicando. Por exemplo, o meu fototipo, eu faço essa drenagem. Então, eu venho com o laser infravermelho e aplico 2 joules, 2 joules, 2 joules no linfonodo submandibular, 2 joules em toda essa cadeia cervical. Eu libero, é como se eu tivesse feito uma drenagem manual mais eficiente e a gente não precisa aprender também a fazer aquela drenagem manual, que é uma arte, né? Tem que fazer um curso bem feitinho para a gente realizar bem. E eu consigo fazer essa liberação de linfonodos e melhorar a performance de drenagem com o infravermelho. Mais uma dica de aplicabilidade importante. Outra coisa que ele faz é abrir os canais de sódio de potássio da membrana celular. Então, quando você vai fazer uma indução percutânea de colágeno e você quer que melhore a permeação dos ativos, eu consigo abrir a membrana celular. Eu consigo melhorar a permeação dos ativos com a aplicação prévia de laser infravermelho também. Então, um grande benefício que a gente tem também. Além de, que aqui a gente está falando, aumentando a permeabilidade da membrana plasmática da célula. Aumenta a permeabilidade dos ativos e a gente tem mais performance em qualquer procedimento que a gente esteja trabalhando. Exossomos, PDRN, um ativo biorrevitalizante, né? Um agente clareador, ou seja, qualquer ativo que a gente performar, ele vai penetrar melhor dessa forma. Além da gente poder fazer estímulo muscular. Olha um benefício aqui bem legal que a gente consegue também. Então, o que eu quero quando eu aplico uma toxina botulínica, por exemplo? Tem um monte de paciente que fala assim, ergue para mim aqui, ó. Eu quero que erga a cauda da sobrancelha. O paciente quer erguer. Então, o que a gente pode fazer? Estimular com o laser infravermelho esses músculos elevadores para a gente dar aquele lifting, aquele efeito sustentação. Então, eu consigo aplicar em fronto lateral, 2 pontinhos aqui, vou fazer uma contração nesse músculo, estimular essa contração muscular, já vai aproveitar, dar um liftzinho aqui na região de zigomáticos e na região de elevador do lábio superior e asa do nariz. A gente consegue dar uma elevação na face do paciente. E se a gente associar com toxina, então pensam ali, os pontinhos verdes seriam os pontinhos que eu trabalho o quê? Relaxamento com o uso da toxina botulínica. Os pontos azuis são os pontos em que eu posso estimular com o uso do laser infravermelho esse músculo e conseguir uma performance de elevação da face. Então olha que interessante a gente associar essas tecnologias, tanto o injetável quanto a fototerapia, melhorando a performance toda de resultado. Dependendo do que a gente vai fazer, se eu quero aumentar a permeabilidade, eu posso aplicar meu laser em varredura. Se eu quero pontos estruturais, por exemplo, quero fazer um lift aqui de sobrancelha, eu vou fazer pontual, tocando na pele para que eu tenha realmente a penetração em músculo daquele laser que eu estou entregando, daquela energia que eu estou entregando para o meu paciente. Então, a forma de aplicação também é bastante importante aqui. Vamos entrar para alguns LEDs. LED azul, incrível.
a gente tem a vontade de ficar passando na gente o tempo todo, no cabelo, porque ele vai trazer hidratação. Na pele, para quem tem pele acneica, porque ele faz descontaminação. Então vamos pensar em cromóforo, porfirinas. Então ele tem afinidade com porfirinas, presente nas bactérias, então ele é descontaminante. Por isso que tem as terapias, inclusive com azul de metileno, que você potencializa, com laser vermelho. Tem as terapias de pacientes com acne, que a gente faz terapia com LED azul para ir descontaminando semanalmente, e a gente, com o ativo e a cosmetologia, a gente consegue realmente melhorar e tratar bem essa região. Drenagem linfática também, mas o que eu gosto bastante do LED é a parte de descontaminação, hidratação e de clareamento. O LED azul vai clarear, sim, ele consegue agir nas moléculas de melanina, quebrando elas. Então ele vai tratar a melasma. Não vamos nos iludir que a gente sabe que melasma, só quem tem sabe o quanto é sofrido, né? A gente gerencia a melasma, a gente não consegue, infelizmente, eliminar a melasma. Mas o LED azul, ele vai fazer o quê? Pegar aquelas moléculas de melanina e quebrar elas em moléculas menores. Então, clinicamente, ele some o melasma, porque ele vira partículas menores e não fica tão visível, reativo à luz. Ele não dá a emissão de luz, ele não reage e a gente tem a sensação de que realmente foi tratado. Então, hidratação, tanto de pele quanto de cabelo, é super legal fazer com o LED azul. Clareamento, porque essas moléculas vão ficar partículas melhores, e ação bactericida pelo seu cromóforo principal, que são as porfirinas. Ao clareamento de hipercomias e essa quebra que acontece nas moléculas de melanina, e a gente tem uma degradação dessas duplas ligações e ficam moléculas menores que vão dar um reflexo muito menor, com a sensação de que houve realmente um clareamento da pele e visualmente ele realmente clareia. Tá? Uma pele, além de tudo, de quebra de molécula, a gente tem que lembrar que uma pele hidratada, ela também fica muito menos reativa, porque a gente vai ficando mais velho e vai tendo mais manchas e mais pigmentações na pele, porque a pele vai ficando mais ressecada, a gente vai perdendo muita água, né? Tanto que quem tem mais idade tem muita tendência à desidratação, a gente tem que cuidar muito, né, com os nossos velhinhos. E uma pele bem hidratada fica menos reativa e também vai formar menos melasma. Então tá aí o LED azul de novo, não só diminuindo moléculas, mas hidratando a pele e protegendo de melasmas. E a ação bacteriana, antibacteriana que nós conversamos, para peles acneicas também é um protocolo bem interessante. O âmbar é o queridinho, a gente chama de LED do colágeno. Então, o que ele vai interagir o LED âmbar, que ele é tão amado? Ele vai interagir, o cromóforo principal dele é ribossomos. Ribossomos produzem os aminoácidos, que vão produzir as proteínas, que vai produzir o colágeno. O processo longo, né? Por isso que tudo que a gente faz de bioestímulo está lá, 3 meses, porque o processo realmente é longo. Agora, se eu tenho um LED âmbar ali, para estimular, para agir sobre o ribossomo, ajudando na formação dessas pré-proteínas, para uma formação de um colágeno muito mais saudável, olha que interessante a gente associar o âmbar quando vai fazer um bioestimulador, quando a gente vai fazer um fio de PDO, que é um bioestimulador, quando a gente vai fazer um microagulhamento, qualquer estímulo que a gente leve para o nosso paciente, âmbar junto. E além disso, ele tem ação, efeito antiglicante, ele quebra as pontes de hidrogênio e recuperam algumas fibras de colágeno que sofreram aquele enrijecimento que a gente fala, podendo fraturar e causar mais rugas, que é a glicação. Quem não gosta de um doce, né? É a minha perdição. O doce é a minha perdição, tenho que falar. Então, o ribossomo que vai absorver, produzindo então colágeno, síntese de colágeno e elastina. Tá aqui o que vai causar a nossa glicação, os açúcares, tudo que vai produzir o açúcar, que vai enrijecendo as nossas fibras de colágeno, tornando elas muito mais quebradiças. A nossa pele vai perdendo vício e vai criando com irregularidades. Então a gente consegue com o LED âmbar e com o ILIB também quebrar um pouco dessas ligações e recuperar um pouco a nossa pele em relação à glicação. Então olha que interessante, para evitar essa flacidez, as rugosidades mais amplas, a perda de brilho, de viço, perda de elasticidade. Então vem laser, vem LED, que a gente está precisando de vocês. Então estimula ATP, reduz o estresse oxidativo e aumenta a produção de colágeno, ativa ribossomo, e a gente quer.
Como que a gente pode potencializar ainda mais? Âmbar, laser vermelho, laser infravermelho. As sessões ali que a gente preconiza, de 15 a 30 minutos, 2 a 3 vezes por semana, num protocolo de 2 meses, é interessante para a gente dar uma recuperada, eliminando bastante radicais livres e recuperando as nossas fibras colágenas da glicação. Então, olha quanto benefício que a gente tem com as luzes, que às vezes a gente nem imagina o tanto que ela pode potencializar. Vamos regenerar essas fibras e quebrar. Claro, meu amor. Desculpa, não ouvi. Vermelho, infravermelho. Assim, você pode fazer todas as semanas por 2 meses. Exatamente. Até o âmbar com o infra você pode associar, tá? Por exemplo, na manopla do Elite Duo, ele tem a manopla com âmbar e infra. E você pode aplicar os dois juntos em varredura. Aí você pode fazer o vermelho primeiro e depois os dois em varredura juntos. Fica bem legal. E otimiza tempo, né? Isso é bom. Microagulhamento fotobiomodulado é o queridinho para mim. Ainda mais nessa época regenerativa, a gente associando ali com exossomos, com PDRN, com esses ativos regenerativos, o resultado potencializa um absurdo. E não só pela potencialização de resultado, mesmo produção de colágeno e melhora da pele, mas pelo conforto do paciente também. Então é lógico que a gente quer performance, mas a gente quer fidelização. E fidelização é paciente que não sofreu demais, né? Aí ele fideliza, ele vai agarrar em você. E outra coisa, a gente está agregando valor. Então você pode embutir esse valor que você está agregando também no teu budget de recebimento, né? Então o microagulhamento ele vai associar essa indução percutânea com as luzes e LED. E como que a gente vai trazer isso? Vou criar as microlesões, já estou fazendo uma injúria, já estou criando um processo inflamatório, vou gerar um pouquinho de dor. Então já vamos pensando, já estão processando todas aquelas luzes que nós conversamos. Como que a gente pode potencializar tudo isso? Então, vamos pensar, se eu quero melhorar a performance, o que vai abrir esses canais para que o meu ativo permeie melhor? O laser infravermelho. E ele já vai fazer o quê? Melhorar a drenagem. O laser vermelho, melhorar a microcirculação, reparo do tecido, nós queremos reparo tecidual, mas a gente quer uma inflamação também para produzir colágeno, mas que seja modulada e controlada. E a gente quer analgesia, para o nosso paciente ter conforto. Então, a gente precisa de laser infravermelho, melhorar a performance e diminuir edema. Precisa do vermelho para controlar a dor, melhorar a resposta. LED azul vai dar aquela hidratada prévia, para a gente ter um conforto também, uma hidratação e melhora para evitar pigmentação da pele pós-inflamatória. Então, o LED azul vai ajudar. Vai evitar contaminação, porque o LED azul controla porfirinas e bactérias. Excelente. LED âmbar é bom aqui. Excelente, a gente já está querendo estimular colágeno, então alimenta esse ribossomo, né? Dá alimento, dá luz para esse ribossomo, dá energia para a mitocôndria, para a célula, para proliferar. Então a gente vai associar tudo que a gente falou no microagulhamento. Vamos ver como que isso vai entrar de verdade. Higienização sempre, anestesia, sim ou não, isso é de protocolo de cada um, mas eu gosto de passar uma pomada anestésica assim. LED azul a gente hidrata e descontamina prévio. Laser infravermelho, melhora a permeação. Faço a ação da minha mescla, que ela já vai permear melhor. Realizo a indução percutânea de colágeno, vai começar aquela ardência. Aí eu venho com laser vermelho, melhora toda a performance de reparação tecidual, ATP e analgesia. Já tira a dor, é como se você tirasse aquela ardência assim com a mão. É imediato. Laser terapêutico vermelho já estimulamos, tiramos a dor. LED âmbar pode ser associado em varredura com infra. Aí estimula a produção de colágeno e já evita o edema. Esse paciente, você fez a indução percutânea hoje, amanhã parece que ele não fez nada. É impressionante, gente. A recuperação dos pacientes com a fotobiomodulação é outra. Então, é um paciente que vai voltar. E não é aquele que faz cara feia quando a gente fala assim, vamos fazer microagulhamento? Eles já chegam a virar o olho, né? Não, é confortável. Então a gente traz conforto e traz muito mais performance. Então vamos dar uma olhadinha. O que eu uso sempre é o Elite Duo, para mim é o meu queridinho. Eu tenho 2 na clínica. Eu tenho um fica na parte de cursos no meu instituto e o outro acaba ficando na minha sala particular. Só para não ter que ficar andando com ele para lá e para cá, que eu tenho medo danado de quebrar. Porque lá é meu xodó.
Então a gente realmente utiliza todos os dias para a gente trazer esse resultado. LED azul, infravermelho, vermelho, âmbar, e aí vamos ver como que isso vai funcionar na prática. Então, aqui a gente realizou. Essa mocinha morena, que não parece comigo, é a minha filhinha, está fazendo 25 anos. Tá aí o LED azul, viram que eu vou na fototerapia, vejo o fototipo, vou aplicar esse LED azul prévio para descontaminar, o que é excelente, porque vejo que ela está com lesão ativa, né? Ela está com espinha, então ela está com lesão ativa inflamatória. Então vou passar o LED azul descontaminando toda essa área, mesmo tendo feito a asepsia prévia, hidratando. E aí vou com o infravermelho para quê? Melhorar permeação de ativos e evitar que a gente tenha processo de edema exacerbado. Então vamos controlar isso fazendo uma varredura com o infravermelho para melhorar a permeação dos ativos que eu vou utilizar nela. Vou fazer o microagulhamento ou indução percutânea de colágeno da preferência de vocês, com o rolo, com a caneta, com o stamp, com o que vocês acharem melhor, colocando o ativo que agora já vai permear com muito mais qualidade, evitando lesão ativa, né? Porque a lesão ativa a gente pula. Ela já fica com uma hiperemia bem rápido. A gente sabe que a gente não quer sangramento, a gente quer hiperemia. Hiperemia é o sinal da profundidade adequada para estímulo de colágeno. Já começou aquela ardência e hiperemia, laser vermelho. Já faz analgesia imediata e melhora a resposta celular de reparo tecidual e de estímulo de colágeno também. Só que o estímulo de colágeno maior a gente vai conseguir na sequência, trazendo... Meu amor, eu tô de costas pra você. Me perdoa. Agora eu vou ficar de ladinho. O laser vermelho, então, tirando aquela ardênciazinha que ela já sentiu, aquela sensação de que queimou o rosto imediatamente. E aí eu venho, vejam que é o âmbar com o infravermelho em uma mesma manopla. Então a gente consegue aplicar os dois no mesmo momento, trazendo já uma resposta de proteínas e formação de colágeno muito maior e uma performance maior de resultado, além do reparo tecidual. E vou trazer para vocês, infelizmente eu não fiz a foto pós, mas no dia seguinte não tinha nada. Era como se ela não tivesse feito indução percutânea de colágeno e inclusive a lesão inflamatória dela estava seca. Então foi realmente um resultado muito bom. E filho, né, de quem faz a harmonização, ela tá o tempo todo, né? Faz uma coisinha. Eu falei, então tá, chegou a tua vez. Vamos lá. E pra gente só fechar com chave de ouro, tem um evento no fim de semana. Quero ir maravilhosa, quero que a minha maquiagem fique linda, não craquele, que eu tenha um lift de sobrancelha imediato. Posso fazer o protocolo? Posso. Vocês já viram como a gente faz a estimulação muscular, não é? Com o laser infravermelho. Então, infravermelho aqui nas laterais para dar aquele lift, infravermelho nos zigomáticos para dar um lift, traz um LED azul para trazer uma hidratação para a pele, que a maquiagem, inclusive, vai responder muito melhor sem craquelar. Aplica um sérum que vai penetrar muito bem, um ativo muito bem, se você fizer um infravermelho antes de varredura. Então, faz o teu efeito Cinderela. Não vai te gerar custo nenhum, você vai levar 10 minutos e vai estar maravilhosa para o teu evento. Então, vamos aproveitar. Gente, que cada transformação que realizamos seja mais que estética, seja um lembrete poderoso de que somos capazes de criar nossa própria obra-prima interior. Eu acho que essa é a ideia, não só a gente trazer uma estética externa, mas realmente criar a nossa obra-prima interior, e é o que a gente faz. E se a gente pode fazer isso entregando muito mais conforto para os nossos pacientes e uma performance muito melhor de resultado, a gente com certeza fideliza, rentabiliza, ganha tempo e ganha bastante indicações. E a satisfação nossa de poder entregar o máximo de resultado para os nossos pacientes, né? Então, no tempo que nós temos, era isso que eu queria entregar para vocês, do quanto a gente pode levar isso para o nosso dia a dia clínico. Eu tenho um instituto em Balneário, estou com o QR Code aqui. Se alguém quiser informações sobre mais informações ou perguntar alguma coisa, me trazer dúvidas, eu deixei o QR Code do meu Insta, aqui está o QR Code do meu comercial. Fiquem super à vontade para chamar,
O WhatsApp eu não passo porque é terrível, né? O WhatsApp eu acho que todo mundo já sabe que é quase impossível, mas o meu direct está aberto para todos vocês. Qualquer dúvida podem me chamar e eu estarei sempre à disposição de todos. Muito obrigado por terem participado, por terem me ouvido até agora, pela paciência e aproveitem muito a feira de vocês. Muito obrigada.